O título da nossa pregação é Tu me negarás, Pedro. Eu não. Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35. Mateus 26, 31 a 35. Aqui nós fazemos uma pausa de 2 domingos na série que estamos pregando no capítulo 14 de João, depois do 15, 16 e 17 também. Mas eu faço agora um parênteses. Quero aproveitar que estamos nesse final de semana com a história da paixão e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo em nossas mentes. Então vamos para o mesmo lugar, por coincidência, o mesmo lugar onde estávamos quando iniciou o diálogo de Jesus com os seus discípulos, apóstolos, na noite em que ele foi traído, na noite da última Páscoa que ele comemorou com eles, na noite em que ele inaugurou a ceia, e logo depois saíram para o Monte das Oliveiras, onde chegou Judas com os soldados, ele foi então entregue, preso, daí começou o julgamento que terminou na sua morte na cruz. Então é a mesma cena ali, no mesmo local, na mesma ocasião, só que agora olhando para um outro aspecto daquela noite, foi tão rica de significado e de acontecimentos. Então, Mateus 26, versículo 31 em diante, diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, na exploração desta passagem, o que está embutido aqui para as nossas lições, para as nossas vidas como lições, e que aprendamos muito hoje, com o exemplo que Pedro nos deixou, naquela fase da sua vida, do seu ministério. É em nome de Cristo que eu te peço, pelo resultado desta pregação, na vida de cada um de nós. Amém. Jesus anuncia então uma profecia de Zacarias, que iria ser cumprida, lá em Zacarias 13 e 7, mas eu não vou ler. Ele, o pastor, seria ferido, ou seja, morto, e as ovelhas se dispersariam. Triste é que essa dispersão não seria forçada pelas autoridades, mas espontânea, por medo, decepção, covardia, frustração, uma mistura de sentimentos que iria causar uma dispersão voluntária neles mesmos. Escandalizar no grego, é bom nós entendermos bem esta palavra, que pode ter vários significados ou várias nuances de significados. Quando nós dissemos, houve um escândalo ali, alguma coisa que chocou as pessoas, tem esse sentido um pouco no grego, mas na realidade significa mesmo colocar um obstáculo no caminho de alguém, sobre o qual, já que está no caminho de alguém, uma pedra, por exemplo, a pessoa se expõe a tropeçar e a cair.
então você levar alguém a cair, porque você de alguma forma colocou um obstáculo no caminho daquela pessoa. Aí, metaforicamente, esse é o mais importante. Eu vou ler aqui: ofender, fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Está ofendido com alguém, isto é, vê no outro o que eu desaprovo e me impede de reconhecer a sua autoridade. Fecha aspas, que eu estou citando aqui Strong, na definição deste termo. Então é interessante nós compreendermos o que queria dizer com este: vocês vão se escandalizar comigo. Eles veriam em Jesus um líder esquisito naquela noite, em que eles não contavam com aquele tipo de procedimento dele, com aquele tipo de indignidade a que ele iria se expor e permitir se expor, tendo muito poder nas mãos, muito diferente do que eles imaginavam. O Messias, aquele que iria salvar Israel de maneira plena, reinar. Até pensavam em reinar com ele durante uma certa época do ministério de Cristo. Houve essa discussão, quem seria o maior no reino dele. E é exatamente este ponto que a palavra escandalizar nos indica aqui. Jesus ia colocar, pelo que ele ia permitir acontecer com ele mesmo, e pela sua reação, ele colocava algo no caminho daqueles homens que iria fazê-los tropeçar no sentido de ficarem confusos, ficarem decepcionados, ficarem desanimados. Como é que pode? Esse é o nosso líder. Não, o escândalo seria desta forma. E eles ficariam bastante desconfiados de Jesus Cristo. Era uma crise grande que eles iriam passar, dali a pouco, muito grande, uma provação de fé pesada. E curioso é que o centro da fé é Jesus Cristo, pois ia ser tão pesada esta provação que iria incluir o que eles pensavam de Jesus Cristo, da pessoa de Cristo. Olha o tamanho desta provação. Poderá haver para você uma provação maior do que um dia e você acordar e dizer: ué, será que Jesus Cristo é Deus mesmo? Será que Ele é o que disse que é? É diferente você pensar: eu acho que Jesus Cristo, que é Deus e é homem, o meu Salvador, Ele não está me tratando muito bem, está permitindo que eu tenha muitos problemas, muitas dificuldades, e me levou um parente querido, e eu pensei que Ele iria tratar melhor de mim. Isso é uma provação, isso é uma falha na fé, mas muito mais grave é uma falha na fé que aponta para a própria pessoa, inerentemente à pessoa dele. Esta é uma falha grande. E qualquer coisa que o diabo jogue contra nós, que faça balançar o que nós pensamos do Senhor Jesus Cristo, da própria pessoa dele, esta é uma provação que você deve tremer na base quando for encontrar. Provavelmente vai encontrar. Muitos de nós encontramos esse tipo de provação. Já vi pessoas bastante abaladas, porque a sua convicção de quem Cristo é estava ameaçada. E aqui eu quero fazer uma exortação a todos nós. Cuidado, cuidado para não se decepcionar com Jesus, com um Jesus que você imaginou. Eles imaginaram um Jesus. Falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de tempo para assimilarem,
mas eles criaram na mente deles um Jesus que parcialmente estava correto na mente deles, ou seja, o Messias de Israel, e era mesmo, Filho de Deus, era mesmo, mas nesse Jesus que eles imaginaram, não estava um homem que iria mostrar grande disposição de se entregar, de se deixar abusar a todo tipo de indignidade humana, como fizeram com ele logo depois, e ele sem fazer coisa nenhuma, e ainda mais perdoando, e pedindo ao Pai que perdoasse aqueles todos, como aconteceu lá na cruz, embora já nem o viram, que eu não estava mais nem perto dele, mas enquanto estavam com ele, decepção atrás de decepção, não era esse o Jesus que eu imaginava que seria, o meu protetor, o meu salvador, o meu rei. Mas a Bíblia previa que o Messias teria um ministério sofredor. Agora, eu sei que previa de uma maneira muito obscura, e não estou aqui apontando o dedo e acusando aqueles homens, de que eles deveriam ter sabido que Jesus iria, como Messias, enfrentar morte, enfrentar todo aquele tipo de traição que estava de alguma forma previsto no Velho Testamento. Não, era muito obscuro. Mas obscuro ou não, e eles tendo culpa ou não, o fato é que estava incluído no ministério de Cristo passar por aquilo. E ele disse ao longo do ministério dele, de 3 anos e meio, com aqueles mesmos homens, ele falou algumas vezes que ele iria ser entregue, que ele iria ser levantado, e eles não entendiam bem, e ele disse, gente, faz parte do meu ministério, mas não entrava bem. Então eles imaginaram um Jesus diferente do que ele era, na realidade, porque era tão inerente ao fato de Jesus Cristo ser Filho de Deus, quanto o fato dele ter se tornado homem para ser sacrificado por Deus, para satisfazer a Deus. Uma coisa tão inerente quanto a outra. Então, muitas vezes acontece, sabe o que? Você imagina, você mesmo crente, imagina um Jesus que não é o da Bíblia. Exatamente. Você constrói um Jesus na sua mente, com as informações da Bíblia, mas da sua maneira de estudar, de interpretar, de ver. Isso acontece de 2 formas diferentes. Primeira, por falta de informação da Bíblia, por falta de conhecimento seu do que está na Bíblia. Mas isso até isso é mais comum em crentes mais fraquinhos, que leem pouco a Bíblia. E tem um crente que não sabe nem o que a Bíblia diz sobre Cristo, está muito atrasado na escola dominical e nas pregações, e esse está ruim, mas deveria saber tudo o que a Bíblia diz sobre ele, tudo bem. Mas aí vem o segundo problema, é um crente já descolado, mais antigo, mais forte na fé, que sim, conhece tudo, ou praticamente tudo, o que a Bíblia fala de Jesus Cristo. Só que o que a Bíblia fala de Jesus Cristo, você pensa que descreve a totalidade dele? Você pensa que conhece plenamente a Jesus Cristo, porque você sabe decorado todos os versículos que falam de Cristo na Bíblia, estudou teologia, estudou cristologia durante 10 anos? Não. Então é perigoso você formar uma ideia de Cristo, mesmo conhecendo todas as passagens da Bíblia sobre Cristo, mas dali você parte para criar um Jesus Cristo com mais informações do que está nas Escrituras, porque você criou essas informações e ali está o seu Jesus Cristo. Isso é um perigo. Vou dar um exemplo prático. Eu acho impressionante como os evolucionistas gostam de pegar um osso, a mandíbula de um animal que encontraram aí, de muitos anos, antigo. Aí pegam aquele osso, aquela mandíbula deles, aí colocam o nariz. O cérebro dele, o crânio, deve ter sido assim.
Aí o pescoço deve ter sido assim, aí vai, aí desenha um animal todinho em cima de um osso. Nunca entendi como é que a ciência pode fazer isso com seriedade, nunca compreendi. E é porque já é questionável a idade daquele osso, a maneira de medir a idade, tudo isso já é altamente questionável, não sei quantos bilhões e bilhões de anos, para mim ali está tudo furado, mas deixemos isso de lado. Uma coisa é certa, eles fazem um esqueleto, esqueleto não, primeiro é o esqueleto, depois ainda enchem de carne, e ainda botam penas. Outro dia eu estava vendo, na minha casa, um documentário, de um osso, estava lá as penas, era um animal enorme, parecia uma ema, ou avestruz, ou coisa assim. Tudo dos mínimos detalhes, dos pés, vindo de um osso só. Muito bem, aquele osso é verdadeiro. O resto você não sabe. No máximo você especula. Cuidado para não tomar pedaços de informações do Senhor Jesus Cristo nas Escrituras, porque o que nós temos ali são pedaços mesmo, partes de informação que Deus quis revelar, e dali você constrói um Jesus que tem partes bíblicas e partes da sua imaginação. Aí acontece na sua vida alguma coisa muito forte, muito esquisita, muito diferente, muito inesperada, e você diz assim: Jesus não é assim. Como é que ele permite isso? Como é que ele permite aquilo? Como é que pode? Eu não consigo explicar pelas Escrituras isto. Não se frustre em não poder explicar tudo pelas Escrituras. Sei lá quantos anos no meu ministério eu passei com esse problema. Quantos anos eu me frustrava, porque alguém conversar comigo no meu gabinete e eu achava que, como pastor, tinha a obrigação de explicar tudo na vida daquele irmão ou daquela irmã. Explicar, solucionar, equacionar tudo como engenheiro. Aí eu fui aprendendo, não é assim. Mas como ficou mais, não é só mais gostoso, eu acho que ficou mais correto o pensamento de dizer: eu não consigo explicar tudo. Aliás, poucas coisas eu explico. Minha função não é explicar cada detalhe do que Deus permite, meu irmão, minha irmã, acontecer na sua vida, na minha vida. Eu não sei explicar. Mas, pastor, não é muito esquisito que Deus permite isso, Deus permite aquilo? Cuidado. Fique com o que a Bíblia ensina de Deus, com o que a Bíblia ensina de Cristo, e se prenda àquilo, e não construa 1 milímetro mais, uma pena a mais, um osso a mais, do que as Escrituras permitiram para você fazer a sua imagem de Cristo na sua mente, no seu coração. A pessoa de Cristo é insondável, Deus é insondável, Cristo é Deus. Não procure entender totalmente. Muito cuidado com decepções com o Senhor Jesus Cristo. Em princípio, tire o seguinte: estou decepcionado com Cristo? Estou, a culpa é minha. Este é um princípio, você devia escrever na porta da sua casa. Estou triste com Jesus Cristo? A culpa é minha. Decepcionado, frustrado, desanimado, escandalizado. Eu estou escandalizado com Cristo? Acho que eu estou? A culpa é minha. Porque o Jesus Cristo que está nos céus, e uma parte dele, pequenina parte, foi revelada nas Escrituras, embora partes que Deus considerou essenciais e espetaculares, esse Jesus Cristo, que está uma parte dele revelada aqui, totalmente lá no céu, ele não é um salvador para se decepcionar com ele, se frustrar com ele, se entristecer com ele. Não é, tem alguma coisa errada com você, com o seu pensamento, com a sua maneira de construí-lo. Gente, eu gastei 20 minutos com um parágrafo.
Não sei como é que eu vou fazer hoje. Vamos para frente. Mas isso é importante. E eu não quero falar mais, que eu vou passar outros 20. Pela importância disso. Absolutamente fundamental. Porque passa por nós de uma maneira quase imperceptível. Você já se acostumou a ler isso, talvez desde criança. Que eles escandalizaram-se com Jesus naquela noite, deixaram Jesus Cristo, as criancinhas sabem, representam isso nas peças, não tem novidade nenhuma, mas nunca a gente para pensar, um momentinho, por que esses homens abandonaram Cristo? Se eu perguntar para vocês aqui, se eu tivesse perguntado isso antes dessa pregação, papel e lápis, por que eles fugiram? Sabe qual seria a resposta? Talvez 100%? Medo. Covardia ou algo parecido, que não estaria errado, mas absolutamente incompleta a resposta. Por quê? Porque ele, Jesus, deu o motivo. Não, gente, está faltando algo na sua resposta. O que você colocou aí? Medo. E você? Covardia. E você? É porque eles são frouxos. E você? Ninguém botou aí que eles me deixaram porque se decepcionaram comigo. Mas eu disse que ia ser o motivo, ou pelo menos um dos. Veja como nós somos ruins de Bíblia. Muitas vezes a gente pensa que domina as Escrituras e conhece bem as Escrituras, especialmente essas passagens mais conhecidas, mais clássicas, como essa aqui é uma delas. Então só se fala em medo, que é verdade, mas a decepção. E muitos crentes que deixam o Senhor Jesus Cristo hoje e o abandonam, nem é por medo, porque, aliás, o nosso país, graças a ele, até o momento, pelo menos, não tem sido perseguidor de crentes. Talvez venha a se tornar, e é provável, mas até aqui não. Aliás, todo mundo diz que é evangélico, viva Jesus. Então, o medo não é um fator muito comum hoje. Mas o Brasil está cheio de pessoas que se dizem cristãs, que deixaram Cristo. Ou porque nunca o conheceram, ou porque se decepcionaram, se escandalizaram com o que ele é de fato. Muito bem. Voltando então ao nosso texto, observe que Jesus não foi uma vítima pega de surpresa. Ele sabia tudo do que ia acontecer com ele, mesmo assim ele foi em frente. Ele veio ao mundo para isso. Ato contínuo, ele profetiza novamente. Ele puxa a profecia de Zacarias, que o pastor ia ser ferido e o rebanho ia se dispersar. Só que ele imediatamente diz uma coisa: mas quando eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele fala imediatamente isso, ou seja, depois da péssima notícia que eles iriam ser dispersos porque o pastor seria ferido, ele próprio Cristo, veio a notícia excelente. Vocês vão ser dispersos em Jerusalém, mas eu vou reunir vocês, lá na Galiléia, vou me encontrar com vocês lá. Mas tu não vais morrer? Vou, mas vou ressuscitar. E ele foi explícito aqui. Quando eu ressuscitar, claro como água. Então, uma notícia difícil, ruim, e logo depois uma espetacular. E a Bíblia sempre é assim, você pode notar. Após uma dura notícia ou informação que a Bíblia dá ao pecador, vem uma notícia de salvação ou de alívio. Após a queda de Adão e Eva, em que Deus os condenou, inclusive à morte física e eterna, vem o chamado proto-evangelho, lá em Gênesis 3:15, em que Deus disse que o descendente da serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Aquilo é chamado proto-evangelho. Proto significa primeiro. O primeiro evangelho.
A primeira notícia de evangelho que se tem na Bíblia está em Gênesis 3 e 15. Gênesis 3, terceiro capítulo da Bíblia inteira, está lá. O resumo do evangelho ali. Então, queda do homem, maldição do homem, e logo depois, mas eu vou dar a vocês um Salvador. Quantas vezes, lendo a história de Israel no Velho Testamento, você lê castigo e castigo, e logo depois, previsão de livramento da parte de Deus. E Jesus aqui faz, então, segue por esse mesmo rumo. Após falar da sua morte e da dispersão dos apóstolos, ele iria ressuscitar. O abandono deles não seria definitivo. Se aleguem por isso. Eu quero aplicar um pouco deste princípio. Porventura, alguém que ouça essa pregação está aqui e que não tenha Cristo como seu Salvador. Nós temos que dizer, pelo Evangelho, que alguém sem Cristo vai para o inferno. Não tem jeito. Não é a religião que salva, não é uma crença em algum sistema teológico que salva, não é um comportamento moral, cidadania que salva, não é, é Cristo. Alguém sem fé em Cristo vai para o inferno. É ruim dizer isso, é politicamente, talvez até politicamente incorreto dizer isso hoje, talvez nada, certamente agride os ouvidos de muitos hoje, nessa época em que tudo é relativo. Mas é assim, pelo menos de acordo com as Escrituras, é assim. Só que o desgosto, ou a tristeza, ou o incômodo de dizer para alguém, se você não tem Cristo, você vai para o inferno, esse desgosto é imediatamente seguido pela notícia das boas novas do Evangelho. O mesmo Evangelho que nos obriga a dizer isto, nos autoriza, nos manda dizer, mas você pode ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo e escapar deste miserável inferno que está lhe aguardando. Notícia ruim, notícia espetacular logo depois. Gosto sempre de dizer isto. É ofensivo pregar o Evangelho se falar só em perdição, morte, inferno, e uma linguagem condenatória exclusivamente, negativa, para baixo, e fica só nisso mesmo, e ainda com raiva. Não é assim não. Primeira, raiva não deve ter em momento nenhum. Mas, mesmo sem raiva, não é para ficar aí. Isso não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é isto, e isto apenas como uma ponte para dizer, mas aqui está a salvação em Jesus Cristo. Essa é a pregação do Evangelho completa. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui, tipicamente, anuncia algo terrível e logo depois, algo espetacular. Versículo 33, então, em Mateus, voltando a Mateus 26, versículo 33. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. É o 32, que eu já expliquei. 33. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Eu tenho que direcionar os canhões aqui em cima do pobre do Pedro. Não tem jeito. Faço isso porque as Escrituras nos autorizam, dizendo que tudo que está registrado aqui é para nosso exemplo. Então, com certeza, a triste história de Pedro, ou esta, deixa eu dizer de outra forma, essa triste fase do apóstolo Pedro serve para nosso exemplo. Depois tornou-se um gigante no serviço de Cristo, até mesmo um mártir. Morreu por Cristo. Mas aqui nós podemos, devemos e podemos explorar isso para o nosso benefício. Em momento nenhum eu quero dar a entender que estamos numa posição superior com relação a Pedro e apontando o dedo para Pedro
e simplesmente criticando por criticar Pedro, pisando no nome de Pedro, absolutamente muito longe de mim e certamente de vocês, esse tipo de atitude com relação ao nosso irmão Pedro, que está no céu hoje, bem pertinho do Senhor Jesus Cristo. Mas essa fase aqui está registrada para o nosso benefício. Então vamos nos beneficiar dela. Pedro sempre impulsivo e exagerado, era o jeito dele, a personalidade dele, era assim. Ele se coloca acima dos outros em termos de fidelidade a Cristo. E por melhor intencionado que ele tenha sido, que eu creio que estivesse de fato, em expressar amor ao Mestre, ele cometeu 3 erros graves nesta frase. Primeiro, o óbvio, ele contradisse frontalmente ao Senhor Jesus Cristo. E aí está o tema da pregação. Tu me negarás, Pedro? Eu não. Ora, qualquer coisa que o Senhor Jesus Cristo disser para nós, eu vou dizer, eu não, mas foi exatamente o que ele fez. Nunca duvide ou questione ou resista ao que Deus diz. Você pode fazer isso com todos os homens na face desta terra. Junte os 6 bilhões, quase 7 já de seres humanos e duvide de tudo o que eles dizem. Resista a tudo, seja altamente cético. Desconfiar até da própria sombra e a sombra da própria mãe. Tudo bem, é um direito que você tem, não acho muito sábio, mas é um direito que você tem. Mas não desconfie, não questione, não resista ao que Deus diz. Nunca, em hipótese alguma. E onde é que Deus diz as coisas hoje? Como é que eu posso aplicar na prática o que eu acabei de dizer? Nunca questione, duvida ou resista ao que Deus diz. Quando ele lhe mandar um e-mail, ele não manda e-mail. Quando ele telefonar, ele não telefona. Quando ele se revelar a você em sonhos, não é a maneira como Deus tem procedido esse tipo de revelação. Mesmo na época do Novo Testamento e do Velho Testamento, eram coisas raras, muito raras. Homens escolhidos a dedo como profetas, ou apóstolos, ou outros que ele escolheu, para revelar algumas coisas, e isso antes da Bíblia está completa. Então não conte com isso, com um sonho, que aliás muitos irmãos em Cristo hoje fazem isso de uma maneira teologicamente muito pobre e prejudicial às próprias vidas. Eu sonhei com Jesus me dizendo isto, aí passa a considerar aquilo um comunicado de Deus, ou uma ordem de Deus, ou um enunciado de um plano de Deus, uma ideia de Deus, um mandamento de Deus. Não pode. Fica absolutamente impossível de nós aquilatarmos, se nós pegarmos milhões de pessoas tendo sonhos todos os dias e tendo visões todos os dias, e vamos dar peso de escritura a essas revelações, essas supostas revelações e sonhos, como se fossem as próprias escrituras. É um absurdo. Onde é que fica uma doutrina responsável? Onde é que fica um ensino bíblico? Onde é que fica um guia para a minha vida? Firme, confiável? Não pode. Então, quando eu digo, ouça, não resista, não duvide, não questione o que Deus diz, o que eu falo é Bíblia, o que está revelado na Bíblia. É isso que eu quero dizer. Pastor Mauro agora me decepcionou um pouco, me escandalizou um pouco, usando a mesma. Pensei que ele daria agora uma regra espetacular, para quando Deus falar comigo, eu nunca duvidar. Como eu gostaria de saber quando é que Deus fala, quando é que Deus não fala, que eu não quero duvidar, não quero questionar. Agora ele vai me ensinar. Não vou. E se eu fosse querer lhe ensinar isso, por favor, quando eu fizer assim, faça uma sessão e me convidem delicadamente, amorosamente, dando 3 meses para eu procurar um outro rumo. Quando eu parar de ensinar as escrituras aqui, eu não posso fazer isto, ensinar você a interpretar o que você acha que Deus diz a você.
o que eu posso ensinar é: Deus fala de uma maneira objetiva para você pelas Escrituras, para você e para o mundo, para quem quiser ouvir, absolutamente objetiva. Não questione o que está aqui, nunca. É melhor você parar de estar fazendo o que faz e passar o dia estudando, passar fome, porque vai para um seminário e deixou o seu trabalho, o seu emprego, seja lá o que for, para estudar a palavra de Deus e nunca mais cometer a infelicidade de dizer: isso aqui eu não acredito, isso aqui eu não posso concordar porque fere aquilo lá e eu não entendo isso aqui. Não faça isto, não dê descanso à sua alma, enquanto o seu coração não descansar naquilo que Deus diz e ensina pela palavra dele, pela Bíblia. Agora, isso é com você, o tanto que você precisa se dedicar a isso para poder arranjar essa calma, essa tranquilidade. Mas eu sei que tem crentes que não podem ler certas partes da Bíblia. Uma vez eu conheci uma senhora que disse: por mim eu arrancava essa parte aqui. Como é, minha irmã? Eu arrancava. Por quê? Porque manda eu ser submissa a meu marido. Eu acho que eu me arrependo de não ter feito eu vou dizer uma tolice, ter feito uma sessão para aquela irmã. Mas não, era questão de ensino. Isso eu acho que eu fiz, tentei mostrar e carinhosamente. Mas ela não pode imaginar a gravidade da atitude do coração dela. Por mim, pastor, eu arrancaria a página da minha Bíblia. Essa não está sabendo o que está dizendo, não estava pelo menos. Eu sei que Deus fala conosco de outra forma, hoje, através do Espírito Santo, de uma maneira subjetiva. E não pensem que eu vou dar uma regra, 3 passos, para você entender o que o Espírito Santo lhe transmite subjetivamente. Não há regra. E muitas vezes é difícil, uma fase na nossa vida em que não sabemos aonde Deus está nos dirigindo em termos pessoais, em termos particulares da nossa vida, não mais falando agora de princípios das Escrituras, mas eu caso ou não caso com o João, que me pediu em casamento: vou fazer medicina em Recife, ou eu faço engenharia lá no Rio de Janeiro. Eu passei nas duas. Não tem uma forma. Eu fico nesta igreja, eu vou para outra igreja. Não tem. Ele fala, ele dirige o crente. E o que nós podemos dizer, eu não quero desviar aqui o assunto da mensagem, eu já desviei muito, mas procurar paz no coração. Eu não quero desestimular vocês, não, mas vocês sabem disso, experimente os crentes mais antigos, né? Mas pastor, quando eu tenho paz hoje na direção norte, e amanhã eu vou ter paz na direção sul, como é que fica? Que orientação é essa que eu estou recebendo do alto? Porque você é muito fraquinho. Você não sabia, não? Pois é, vou dizer uma novidade para você: você é fraco, sabia? Falho, desculpe a expressão, burrinho. Espiritualmente falando, eu sou burrão. Espiritualmente falando, toscos. Alguns jovens gostam de dizer bizarros. Pois em termos de entendimento espiritual, nós somos todos assim. Não é Deus que está brincando de nos dirigir hoje para o norte e amanhã para o sul, gente. É um Deus de ordem, um Deus de sabedoria, um Deus de amor, um Deus de carinho, um Deus de proteção, um Deus de cuidado conosco. Nós é que somos crianças, absolutamente infantis, irresponsáveis no trato das coisas de Deus. E quando precisamos de orientação firme de Deus, nós vamos necessitar, sabe o quê? De sacar o que tenho obtido nos últimos meses ou anos de contato com esse Deus, de frequência à igreja desse Deus, de ouvir pregações desse Deus, de ouvir aulas da palavra deste Deus, e de ter contato, e de ter uma orientação, de eu ter condições de ser melhor orientado por este Deus. Como é que Deus vai orientar alguém que nem ouve direito?
Você ouve uma coisa, ouve amanhã, você ouve outra, você não tem estrutura espiritual, você não tem profundidade, você perdeu tempo, você perdeu meses, você perdeu anos, você brincou de ser crente. Você não brincou, mas não levou, pelo menos não levou suficientemente a sério o fato de ser crente e colocar alta prioridade, ouvir as coisas de Deus, eu ir para a igreja de Deus, levar meus filhos para a igreja de Deus, pensar nas coisas de Deus, falar nas coisas de Deus, Deus, porque na hora que você precisa saber se casa com João, ou se vai para a faculdade e tal, ou você precisa daquele Deus, e você vai procurar, e ele vai dizer assim: lamento muito, não vou lhe orientar no que você precisa, porque você não sabe nem ouvir o que eu vou lhe dizer. Mamãe, o que é álgebra? 4 anos de idade. Não adianta. Não vai entender. Eu me lembro que eu era criança e chorei de angústia quando um amigo meu, mais velho, um pouquinho, disse que estava estudando um negócio que somava A mais B, mais C, dividia D dividido por E, dividia letra. Eu fiquei tão angustiado que eu chorei. Como é que eu sou tão ignorante ao ponto de não poder imaginar como é? Mas ele disse que está somando A com B, com C, com D, dividir. Ora, eu aprendi a somar 1 mais 2 mais 3, dividir, multiplicar, números, não letras. Eu sou completamente anormal. Não adiantaria o professor me chamar e dizer: vem cá. Eu não tinha cabeça para aquilo. Então você acha que está num nível tal em que Deus pode lhe chamar e lhe explicar ou lhe dirigir numa certa situação, e que você, como um crente que tem intimidade com Ele, vai entender? Que arrogância é essa? Está pensando o quê da vida cristã? No dia a dia, quando está tudo bem, tudo maravilhoso, você vira quase um religioso, em termos de ler umas partezinhas da Bíblia, ir para um culto aqui e acolá, e diz que é crente ou é evangélico, que fica mesmo, mais ou menos por isso mesmo. O esforço que você tem feito na sua vida, esforço, luta, para remar contra a maré, está ao lado deste Deus, do qual o diabo quer nos afastar, e nos afasta através de pai, de mãe, de filho, de saúde, de doença, de dinheiro, de liseira, tudo. O diabo se aproveita para nos afastar de Deus. É um trabalho incessante dele, e você cai feito um pato, e ainda justifica. Eu tenho estado longe de Deus porque, bom, não é bem longe de Deus, né? Quer dizer, aí você quer ser orientado subjetivamente por esse Espírito Santo que é Deus de infinidade infinita, de uma sabedoria infinita, e vai reclamar que Deus não lhe orienta direito, que Deus é esse que hoje me manda ir para o norte, amanhã manda ir para o sul. Que Deus é este? Que filho é este que não valoriza o contato com esse Deus, a comunhão com esse Deus, a abertura no dia a dia com esse Deus? Então, Pedro negou Cristo na cara. E você nega Cristo do mesmo jeito quando você abre a palavra dele e não aceita ou resiste, ou quando você resiste a uma inclinação subjetiva muito forte, já deixou claro no seu coração, mesmo assim muito cuidado, mas que às vezes o crente sabe que está indo contra a direção de Deus, sabe. Segundo erro de Pedro: arrogante. Vocês viram? Como é que Pedro arranjou coragem para dizer aquilo? Ainda que tu sejas um escândalo para os outros, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro, quem te deu a autoridade de falar pelos outros, Pedro? Que história é essa? Ninguém conhece o coração dos outros. Como é que você sabe
até o ponto em que um certo irmão ou irmã está disposto a se sacrificar por Jesus? Como é que você sabe? Cuidado. Acho que nós falamos uns dos outros com muito mais liberdade, no mau sentido a palavra liberdade, talvez deveria dizer com muito mais irresponsabilidade do que nós fazemos. Devemos ter muito cuidado em falar, especialmente quando entra intenção, quando entra fidelidade, quando entra fé. É uma coisa muito interna. Como é que Pedro poderia falar pelos outros? Não. Terceiro, ele superestimou a própria estabilidade espiritual. Outro erro grave. Ele achou, de boa intenção, sem dúvida, que o seu amor a Cristo era suficiente para resistir a qualquer tipo de situação. Qualquer uma. Pode vir o que vier. Como se diz, eu aguento o tranco. Será que era mesmo? Nós vamos ver depois isto. Agora eu quero ir para Lucas com vocês. Lucas 22. Lucas 22, 31 a 34. Tudo indica que é o mesmo diálogo que Mateus revelou lá, com alguns detalhes. E é provável que exatamente neste ponto da conversa, como estávamos lá em Mateus, tenha ocorrido agora o que Lucas descreve, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Uma revelação fantástica, absolutamente espetacular dos bastidores celestiais. Aí está uma revelação totalmente fora do nosso conhecimento, se não fosse dita por Jesus Cristo, falando de coisas misteriosas para nós. O próprio Satanás reclamando, pedindo permissão para provar duramente a Pedro, como se ele fosse passar Pedro numa peneira e saber se ele era legítimo ou não, se ele era genuíno ou não. Alguns sugerem o seguinte: Satanás tinha acabado de derrubar Judas, foi passado na peneira e isso aqui é um cisco, isso aqui é uma pedrinha junto do trigo, esse não é trigo, aqui, se eu conseguir separar para mim. Então agora eu quero ver esse Pedro. É provável, não sabemos exatamente os detalhes disto, mas uma coisa é absolutamente certa: ele quis provar Pedro, quis testar duramente Pedro, como se separa a palha, separa-se um trigo do que é palha, ou do que é uma pedrinha, ou do que é algo não original. Pedir a quem? O diabo pediu a alguém para peneirar a Pedro como trigo. A Deus, é claro, como na história de Jó. Revela muito bem lá a história isso. E Deus é a autoridade suprema sobre tudo. Tudo que ocorre na criação, tudo visível e invisível, tem a permissão de Deus. Nem mesmo a tentação de alguém da parte de Satanás. Uma tentação. O diabo teve que pedir permissão a Deus. Isso é bom para os crentes que vivem apavorados com o diabo, de uma maneira exagerada. Nós devemos evitar o diabo, respeitar o poder do diabo, que é grande. Deus deu poder a ele, mas tem poder. É uma autoridade maligna, mas é. E evitá-lo, correr dele. Não devemos confrontá-lo, como alguns, inclusive, muitos crentes fazem isto, confrontam o diabo e querem amarrar o diabo, esse tipo de coisa. Não é bíblico. Dar ordens ao diabo, desafiar o diabo. Não. Não temos poder nem autoridade para isto.
Mas não devemos, no outro extremo, nos apavorar. Tem aquele que qualquer coisa é o diabo isso, é o diabo aquilo, o diabo não permitiu isso, e fica de uma maneira exagerada, com o diabo na mente, pensando o tempo todo nele, apavorado com ele. Não, não. Que deve ter na mente o fato de que nós, eu acabei de citar, inclusive, o próprio diabo, poucos minutos atrás, de que ele nos persegue, e Pedro diz que ele é como um leão, que não quer nos devorar. Então, tudo bem, ele é muito presente nas nossas vidas, ele ou algum dos seus demônios. Sim, devemos estar muito atentos, mas nunca pavor do diabo. Ele foi vencido por Cristo. A derrota dele vai se tornar mais clara ainda no futuro. O diabo está, nunca esqueça isto, totalmente sobre o controle de Deus. O diabo nunca vai tocar num cabelo seu, se não for com a autoridade dada por Deus. Não esqueça isto. Resumindo o versículo 31, então, é como se Jesus tivesse dito: Pedro, cuidado com essa arrogância, Pedro. 31 foi aquele que disse que o diabo estava reclamando Pedro para peneirar como trigo. Pedro, cuidado com essa arrogância. Pedro, as coisas não são bem assim. Pedro, se você soubesse o que está acontecendo nas regiões celestiais, Pedro, invisíveis aos seus olhos, Pedro, você não estaria assim tão tranquilo, tão arrogante, tão seguro de si. Pedro, você está na mira do diabo, fortemente. E aqui, uma boa oportunidade para lembrar que nós devemos ter muito cuidado com as coisas espirituais. A vida cristã é uma guerra, não é um passeio. A Bíblia está cheia de passagens que falam disto. Nós precisamos ser prudentes, cuidado com a leviandade espiritual, achando que tudo é muito fácil. E você, como se gosta de dizer, tira de letra, deixa comigo. Cuidado com essas expressões, porque ela, embora sejam expressões populares, você diga talvez até sem muito sentir, mas elas podem revelar um interior arrogante, em que mostra que você se sente independente. E não é, você é absolutamente dependente de Cristo. E você não imagina o que pode estar acontecendo agora na esfera espiritual a seu respeito. Por quê que o nome Pedro, ou Simão, foi colocado diante de Deus pelo diabo, pedindo autorização para peneirar Pedro? E ele não pode fazer isso com o seu nome? Pode. Pode e deve fazer. Você não sabe como, nem quando, nem de que forma, mas as coisas espirituais são muito mais reais do que nós pensamos. Muito cuidado. Reação de Jesus ao pedido de Satanás, vem no versículo 32, e aqui eu paro. Muito antes do que esperava. Tá? A pausa que eu fiz da sequência de João 14 em diante vai ser maior do que eu pensava. Não vou continuar, já falei o suficiente para que vocês moam durante a semana, coloquem isso no seu coração e tenha muito, muito cuidado com o que Deus diz pelas Escrituras, muito cuidado em julgar outros, muito cuidado em você se autoavaliar, tenha muito cuidado em saber o que é que Deus diz pelas Escrituras e o que é que Ele não diz para o seu coração, que você pensa que Ele está dizendo e talvez não esteja. Como fazer para que essa orientação subjetiva de Deus seja melhor compreendida por você? Já coloquei, procure mais intimidade com Deus. Acho que já temos muitas lições para aplicarmos no nosso dia a dia cristão. E você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, nunca esqueça, você precisa dele para escapar do inferno. Desesperadamente. E que escapada, que arrancada Cristo faz com aquele que
humildemente confessa seus pecados, se arrepende, se coloca diante dele, e ele arranca aquela pessoa das garras do diabo. Deus nos arrancou do império das trevas, falando ali do próprio Pai. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós estávamos presos no império das trevas, péssima notícia, mas fomos arrancados por Deus pela nossa fé em Cristo. Espetacular notícia. Espero que você corra para este aspecto espetacular da salvação em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito, que o Teu Espírito Santo nos ensine e nos ensine e nos ensine, e que nós nunca, nunca deixemos de valorizar, supervalorizar, hipervalorizar nossa comunhão contigo, uma comunhão que não é feita de orações rápidas, nem de leituras de 15 minutos, e nem de frequências aos cultos aqui e acolá, mas de um aprofundamento consciente, sério na Tua palavra, de abrir o coração para ouvir aulas, pregações, estar bebendo das Tuas verdades, se acostumar a orar o dia todo para Ti, mesmo no trabalho, no ônibus, no carro, no trânsito, na cama, no hospital, seja onde for, mas estar conversando contigo, pensando em Ti, confessando, agradecendo, louvando, e estar contigo o tempo todo na mente e no coração. Esse é o que vai ter intimidade contigo, esse é o que vai entender um pouquinho melhor do que é ser subjetivamente dirigido pelo Teu Espírito Santo e aprender as coisas mais profundas da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te agradeço. Amém.